Opa! Bom dia, pessoal. Estamos abrindo aqui esse vídeo porque eu tenho um convidado especial. Deixa eu virar para minha câmera aqui que eu tomo uns bailes dessa câmera aqui. Agora eu acertei aqui, rapaz. Olha aqui, ó. Estamos aqui ao lado de Pedrilho. Sabe quem é Pedrilho? Campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro 1971. Eu estou aqui no hotel, né? E a gente está aqui em Salvador. Aí tinha um cidadão com a camisa do Atlético Mineiro. Aí a gente passou e brincou com ele e falou assim: ô, torcedor do Galo? Aí ele falou: mais do que torcedor, fui jogador do Atlético Mineiro. Pô, Pedrilho, prazer em conhecê-lo e que alegria poder bater esse papo com você aqui, Pedrilho. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Depois que a gente conversou, nós já nos tornamos amigos e isso foi sensacional, porque nesse local maravilhoso aqui no hotel que estamos em Salvador, passando o Natal com a família, é muito bom encontrar os amigos e você, sinceramente, já se tornou um amigo e que eu tenho muita admiração. Então, pessoal que está acompanhando a gente, que gosta de futebol, vai chegando aí, vai participando com a gente, porque o Pedrilho foi campeão brasileiro com o Atlético Mineiro em 1971. Ele não fez muitos jogos, e aquele time do Atlético Mineiro era um time fantástico. Escala aí, começava com o Renato, o goleiro. Era um time fantástico e nessa época eu estava... Menino. Subindo do juvenil. O treinador era Tele Santana. Tele Santana, o saudoso Tele Santana. E o time era Renato, goleiro, Humberto Monteiro, Grapete, Vantuir e Odair. Vanderlei e Humberto Ramos. Ronaldo, Dario, Lula e Romeu. O Romeu Cambalhota, que depois veio para o Corinthians, né? Romeu Cambalhota, meu amigo, nós subimos junto pro juvenil. Ele começou como reserva de Tião e depois galgou a posição de titular e não saiu mais. Agora, a gente estava conversando e buscando algumas informações. O Lola era o titular. Aí o Lola se machucou. Aí seria a sua oportunidade no time? Não, exatamente. Tinha muitos jogadores, na época o Atlético tinha uma equipe, além de fantástica, com um treinador fantástico, e muitos jogadores que podiam jogar. Na verdade, o Lula era o titular, depois do Lula era o Laci, que era um grande ídolo da torcida atleticana, que era o meia. Então, quando o Lula quebrou a perna contra o Santos, Laci começou a jogar, também machucou, e depois eu entrei. Joguei 9 partidas no Campeonato Brasileiro e também machuquei. E o Lula voltou na partida final contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. Aliás, o primeiro Campeonato Brasileiro é de 71. E esse primeiro Campeonato Brasileiro, aí a gente buscando algumas informações, tinha pontuação até por arrecadação. Aí deu briga, disse que apareceu um ingresso falso, aí, quer dizer, como é que foi aquela primeira edição de um Campeonato Brasileiro, você garoto, porque antes era Roberto Gomes Pedrosa, que era a Taça de Prata, a Copa do Brasil, quando falaram é o primeiro brasileiro, o que foi para os jogadores? Para nós foi excelente, né? Porque colocou o Brasil todo, com todas as equipes, foram, se não me falha a memória, 27 partidas. E nós jogamos em todo o território nacional. E o Atlético não tinha esse problema de renda, né? Porque o Atlético sempre, jogos no Mineirão, 100 mil pessoas naquela época, para o Atlético era coisa normal. Era fichinha. Ó, só batendo um papo aqui com o Pedrilho, jogador do Atlético Mineiro, campeão brasileiro de 71. Tem até um senhor acompanhando ali, ó. Jogou no Galo em 71 aí, ó. E você pode mandar sua mensagem dizendo como é que tá chegando o nosso som aí nessa nossa live que a gente tá fazendo direto aqui do Catuçaba Resort Hotel. E aqui a gente estava levantando informação, né, Pedrilha? A seleção da Alemanha ficou aqui na Copa, Suíça, Bósnia, quer dizer, estamos num lugar aqui onde passaram alguns craques, hein? Já está acostumado aqui com esse gramado aqui. Uai, na época, você viu que eu falei uai para ficar bem mineiro. E aqui passaram grandes craques da Copa do Mundo de 2014, inclusive os campeões mundiais daquele ano. Olha, o Mário Batista está aqui, ó, mesmo de férias, não esqueceu o trabalho. É verdade, Mário Batista, que a gente encontrou aqui o Pedrilho. Ó, vamos lembrar aquele Campeonato Brasileiro de 71, que eu não quero deixar você muito longe ali da família, mas chegou num triangular final, São Paulo,
chegaram São Paulo, Botafogo e Atlético Mineiro. E o Atlético ganhou os 2 jogos. O Atlético, o primeiro jogo foi contra o São Paulo, que tinha uma excelente equipe no Mineirão. Mais de 100 mil pessoas, com... São Paulo tinha Gerson, tinha Terto, Paraná, grandes jogadores. Se não me falha a memória, o centroavante era o Toninho Guerreiro. Toninho Guerreiro, pode ser sim, que foi campeão em São Paulo. Edson, meio de campo. Edson Cegonha? Isso. São Paulo tinha uma excelente equipe. E teve uma falta em cima da grande área. Eu lembro que eu estava no banco de reservas e o Odair, que a gente sabia, tinha um chute muito potente e certeiro. O goleiro era Sérgio. Sérgio Valentim? Isso. E aí fizeram a barreira, o Odair tomou distância e deu um petardo, né? Vamos usar essa expressão daquela época. Piuvada. E em cima do Gerson. O Gerson abaixou a cabeça, a bola passou como um míssil, entrou no ângulo direito do Sérgio. E o Atlético ganhou o jogo de 1-0, dependendo, inclusive, somente da vitória lá no Rio contra o Botafogo. Aí o São Paulo goleou o Botafogo, mas de pouco adiantou, né? Porque aí vocês pegaram o Botafogo e ganharam também. O Atlético jogou muito bem naquela época contra o Botafogo, que tinha também grandes craques, né? Jairzinho, Paulo César, era um timaço também, Roberto, todos jogadores de seleção brasileira. E o Atlético conseguiu a vitória lá no Rio de Janeiro por 1-0, gol de Dari numa jogada esplendorosa do meu amigo Humberto Ramos, que cruzou a bola e Dari cabeceou. E o Atlético foi campeão brasileiro, o primeiro campeão brasileiro de 71. E o Humberto Ramos foi técnico depois de vários times também, até do Galo ele foi técnico, né? Humberto Ramos também é outro jogador que nós subimos juntos. Naquela época, por incrível que pareça, as categorias de base revelavam, era 12, 15 jogadores profissional. Se não me falha a memória, o time do Atlético, a equipe do Atlético, o elenco, era formado no seu todo por 17 jogadores formados na base. Poxa. E que isso a gente não tem visto muito no futebol brasileiro atual, apesar dos meninos saírem muito cedo, mas nós estamos muito preocupados em importar jogadores, principalmente aqui da América do Sul, de centros não muito requisitados, e esquecendo da base. E naquela época a gente tinha um timaço, e o Tele sempre tem que se falar por ele, por isso ele é o melhor. Ele sempre privilegiou muitos jogadores da base que tinham identidade com o clube. Isso é muito legal. Agora eu vou fazer uma pergunta, eu vou só fazer uma troca de mão aqui, que cansou o braço, já não estou em boa forma não. É o seguinte, você parou de jogar muito cedo porque você teve uma contusão, estava mostrando até cicatriz no joelho. Aí o que é? O joelho complicou a sua carreira? Muita pancada? Eu parei de jogar com 25 anos. 25 anos? E tinha uma carreira promissora pela frente, porque eu digo isso porque quem era o meu treinador era o Tele, e era um treinador que sempre me prestigiou, e ele era uma pessoa super exigente. Se não jogasse futebol com ele não tinha nenhuma vez. Felizmente eu tive uma contusão nos ligamentos cruzados do joelho direito naquela época, e não havia cirurgia para isso. Então tentei algumas vezes e realmente não consegui voltar a jogar, e com 25 anos de idade eu parei de jogar futebol. Estamos conversando aqui com o Pedrilho, campeão brasileiro com o Atlético Mineiro, 1971. Você pode mandar sua mensagem aí, se tem torcedor do Galo, torcedor do Cruzeiro, de todas as torcidas, aí pode mandar uma mensagem aqui para o Pedrilho. Nós estamos aqui em Salvador, no Catuçaba Hotel, e eu encontro aqui o Pedrilho com toda a sua família. Agora, tem um detalhe interessante na sua carreira, e isso também na carreira de outros jogadores do futebol brasileiro, é que chegou em determinado momento, eles queriam dar uma força lá para o futebol de Manaus. E o Nacional fez uma parceria com o Atlético Mineiro, e você foi um dos primeiros jogadores, né, que estavam se destacando a jogar lá no Nacional de Manaus. Você foi com quem para lá? Exatamente, foi em 1972, o Nacional de Manaus fez um convênio com o Atlético Mineiro, e a primeira turma que foi, eu estava com uma contusão, uma distensão, porque a minha carreira foi marcada por contusões, infelizmente. E fui eu, Laci, Campos,
na época com 18 para 19 anos, Danival e Ismael. Aí nós até fomos muito bem no campeonato brasileiro daquela época. Jogava eu e o Campos na frente. O Campos era o centroavante, naquela época era ponta de lança, eu era o 10. E ele foi vice-artilheiro do brasileiro com 14 gols. Vocês foram para disputar o brasileiro? Exatamente. E aí nós fizemos uma campanha excelente com o Nacional de Manaus. E foi um lugar que me traz boas recordações, porque foi onde eu consegui recuperar das contusões e atuar muito bem. Tanto é que em 1973 eu retornei ao Atlético e durante um determinado período fui titular da equipe atleticana. E nessa passagem de jogadores do Atlético, você foi da primeira leva. Conta quem foi na segunda leva. Foram uns craques jogar lá em Manaus, hein? Segunda leva, que são jogadores mais novos que eu, que foram revelados, inclusive pelo técnico Barbatana, que era quem cuidava das categorias de base do Atlético. E em 73 esteve lá o Ângelo, Antônio Carlos Cerezo, Toninho Cerezo, Paulo Isidoro e o treinador Barbatana esteve lá também. Então foi grandes jogadores que passaram pelo Nacional de Manaus. Quer dizer, foram ganhar experiência no Nacional de Manaus e depois voltaram para uma carreira maravilhosa, né? O Nacional de Manaus, nessa época, tornou-se um laboratório para o Clube Atlético Mineiro. Foi uma parceria muito bem sucedida, em que os jogadores que não tinham vez no Atlético, eram novos, 18, 19 anos, iam para Manaus com toda a estrutura, inclusive bancada pelo Atlético, com treinadores e tudo, disputavam o brasileiro, tinha a chance de jogar, e todos que voltaram, inclusive depois foram titulares do Atlético, e como Cerezo, Paulo Isidoro, serviram a seleção brasileira. Verdade. E você, o que você fez na vida depois que infelizmente encerrou a carreira com 25 anos? Continuou no esporte? Não, eu encerrei, exatamente, eu encerrei a carreira com 25, eu cheguei à conclusão que não dava para jogar mais, porque naquela época era muito difícil com as contusões graves que eu tive no joelho. E aí o que eu fiz? Eu já tinha o científico, naquela época era o científico, que hoje eu ensino médio completo. Eu sempre estudei, meu pai sempre preocupou com estudo, com levar as coisas nesse sentido. Então o que eu fiz? Eu parei de jogar futebol e comecei meus estudos. Depois de 8, 9 anos, comecei meus estudos. Passei no vestibular da Universidade Federal e me formei em Educação Física em 1978. Segui minha carreira como treinador, fui técnico do Júnior do Atlético, técnico do Júnior do América, fui técnico da Associação Atlético Santa Teresa e minha carreira estava indo muito bem. Mas como eu já tinha casado, 3 filhos e passei no concurso para professor da Prefeitura de BH, aí eu encerrei minha carreira e segui a carreira como professor, fui diretor de escola e me aposentei como diretor e como professor da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte. Legal, deixa eu fazer mais uma troca aqui, me desculpa aqui que o braço vai cansando. Você é de Belo Horizonte, senhor? Que tá... Ah lá, o senhor senta aqui do meu lado aqui, meu amigo, aqui, ó. Tem um amigo aqui, ó, você pode mandar mensagem. Você está acompanhando a entrevista aí, você é de Belo Horizonte? De Belo Horizonte, seu acompanhei nome? Antônio da Piedade Soares, moro em Belo Horizonte, acompanhei o Pedrinho, acompanhei o Atlético da década de 70. E o Cruzeiro principalmente, né? Você é cruzeirense? Cruzeirense. Mas tem que respeitar esse time da Atlético. Tem que respeitar aquela fase do Atlético Cerezo, Tostão, a época do Reinaldo, foi os 2 times, né? Praticamente precursores do Brasil da década de 70 e 80, né? É isso aí. Aliás, eu quero perguntar aqui pro Pedrilho do menino Reinaldo. O Reinaldo, esse talento, puxa, poderia ter conquistado muito mais, mas o joelho dele também tomou pancada demais. Você era menino, devia ter uns 18, 19 anos, chegou o Reinaldo lá. Como é que foi a chegada do Reinaldo no Atlético Mineiro? Já chegou craque? Exatamente, naquela época eu estava no juvenil do Atlético, o técnico era o Barbatana e ele ficou sabendo que tinha um menino em Ponte Nova, 13 anos, que era um fenômeno. Ele foi até Ponte Nova, isso é porque ele contou pra gente, foi até Ponte Nova e trouxe o Reinaldo. E o juvenil a gente treinava antes e na parte da tarde
porque nós morávamos todos numa concentração no ex-campo do Atlético, em Antônio Carlos, em Lourdes, e a gente ficava assistindo o treino. E todos que naquela época assistiam o treino já sabiam que o Reinaldo ia ser um fenômeno, porque no treinamento com 13, 14 anos, ele já simplesmente detonava, era espetacular. E aí, uma pena que ele também, com pouco tempo, e foi lançado muito cedo como titular do Atlético, 15, 16 anos, ele já era titular da equipe principal. E aí sofreu muitas contusões, muita pancada, porque era um centroavante habilidosíssimo, e aí teve um problema no joelho que com 26, 27 anos ele parou de jogar futebol. O pessoal batia muito antes, hein? Naquela época, estava começando o cartão amarelo, então... Tava começando. E aqueles jogadores que jogavam naquela época não aliviavam para ninguém, não. Então, na época do Cruzeiro, nosso amigo aí que é cruzeirense, estava de lembra, era Moraes e Darcy Menezes. Eles davam para arrebentar. É você que era torcedor deixa eu passar pra cá aqui, pera aí. Deixa eu fazer o meu braço, tá meio cansado, rapaz. Você que era torcedor, pera aí, do Cruzeiro. Essa zaga batia muito aí, Darcy Menezes e Moraes? Nossa, era incrível, né? Eu realmente não passava nada. E com o Raul no fundo da meta, né? Aí aquela foi a época do Raul, inclusive. Foi uma zaga muito boa, que deu muito exemplo para todos os zagueiros da época, né? É isso aí, nesse dia de Natal estão matando saudades aqui com o Pedrilho, jogador do Atlético Mineiro, que hoje está morando em Belo Horizonte. Mas antes, o Reinaldo naquela época era chamado de Baby Crack. Baby Crack. Olha aí, pode mandar sua mensagem aqui pra gente. Meu amigo Rei. Reinaldo, aliás, para fechar com você, a gente está aqui em Salvador, curtindo essas férias maravilhosas. Você mantém contato, né? Você me mandou várias fotos que depois eu vou publicar no site também. Os ex-jogadores do Atlético Mineiro continuam se reunindo anualmente? Nós temos, chama-se a EXCAM, Associação dos Ex-Atletas do Clube Atlético Mineiro, e todo ano, por volta de setembro, outubro, há uma reunião na Vila Olímpica do Atlético, que é um clube social do clube, e a gente reúne lá para encontrar os velhos amigos, fazer uma resenha, uma confraternização e conversar sobre futebol, que a nossa vida gira e girou sempre em torno de futebol. E quem que aparece lá? Reinaldo aparece? Não, o Reinaldo está sempre lá, Dario está lá, Wander, Grapete, Ronaldo, que teve uma passagem pelo Palmeiras. Ronaldo Drummond fez o gol do título contra o Corinthians em 74, primo do Tostão, né? Isso, exatamente. Então essa turma toda vai lá, porque é um momento especial para a gente conversar, falar sobre futebol, porque o futebol é uma coisa apaixonante, é uma coisa que está no sangue do brasileiro, e quem teve oportunidade de estar dentro de campo, de conviver com os craques e tudo, não esquece jamais. Quer dizer, e você tá botando fé nesse futebol brasileiro? Poxa, hoje a molecada, você vê meu filho aí, passa com a camisa da Inter de Milão, daqui a pouco tá com a camisa do Manchester. A gente não tá perdendo muito essa ligação com o futebol brasileiro? Wander, eu cheguei há 2 meses, eu fiz uma excursão para Portugal e Espanha. Fiquei lá 18 dias. Aí eu estava falando isso com meus filhos, que dificilmente, no meu entender, né, no meu humilde entender, nós vamos conseguir ganhar uma Copa do Mundo novamente. Porque eles estão investindo e investem muito, tem dinheiro no futebol. Então eu consegui ver lá, porque eu andei muito de ônibus nos 2 países, e vi muito campos de treinamento por todo enquanto é lugar, a mídia muito forte, as televisões hoje transmitindo os jogos direto da Espanha, direto dos grandes centros futebolísticos, e o nosso jogador que começava na base, que era a fim de jogar no Atlético, no Cruzeiro, no Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Vasco, hoje eles querem jogar no Barcelona, no Chelsea, no Real Madrid, no PSG, e aí tá cada vez mais difícil pro Brasil. Não, e aparece o menino, não fala, esse é brasileiro. Ué, mas brasileiro, não, jogou onde no Brasil? Não. No Brasil ele não jogou, ele foi para a Europa com 13 anos. Exatamente. Não, só para ilustrar, eu vi agora as finais do Campeonato Mundial de Clubes, e Caio Castro, não lembro o nome, ganhou a chuteira de prata como segundo melhor jogador. Quem foi o melhor jogador foi o Bale.
ele nunca jogou no futebol brasileiro e já está seguindo ou para Benfica ou para o Porto em Portugal. Tem muita gente, isso daí tinha esse amadurecimento, você vindo lá de Pedro Leopoldo para ficar na concentração, tanta história. Aliás, você contou um negócio seguinte, Pedro Leopoldo é perto de Belo Horizonte e no meio do caminho quem dava carona para você, ele é de Sete Lagoas, o Vaguinho, ex-Corinthians. Nós jogamos junto no Galo, o Vaguinho é de Sete Lagoas e passava em Pedro Leopoldo. Na época eu estava chegando profissional, obviamente não tinha carro. Andava de ônibus e o Vaguinho que me dava carona. E Pedro Leopoldo é a cidade dos grandes craques, né? Dirceu Lopes, Campos, Vitor, o goleiro que jogou. Buião também? Tava ligando? Não, Buião Vespasiano. Vespasiano, Éder, Aleixo, Vespasiano. Vespasiano. Dirceu Lopes é o príncipe, né, do futebol brasileiro, que é de Pedro Leopoldo. Então, e tem um craque lá também, Chico Xavier. Chico Xavier. Pessoa fantástica. Você chegou a conhecê-lo lá, pessoalmente? Não, eu era menino e acompanhava... Porque depois ele mudou para Uberaba, Exatamente. Né? Eu era menino e acompanhava as sessões, principalmente às sextas-feiras, no Centro Espírita de Pedro Leopoldo. E a gente, como era menino, ficava olhando as placas dos carros que estavam estacionados lá. Então tinha Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, de tudo enquanto é lugar do Brasil. Ele sempre foi uma pessoa muito bondosa, uma pessoa muito carismática. É isso aí. Ô Pedrilho, obrigado por falar com você. E se alguém tá curioso, mas o nome dele é Pedrilho porque o pai dele era Pedro, então ele virou Pedrinho. Pedrilho não. Pedrilho é nome. É nome. Meu pai era Pedrilho Gonçalves dos Santos Sobrinho. Eu sou Pedrilho Gonçalves Filho. É isso aí, obrigado pelas fotos que você mandou dos seus filhos. Eu vou mandar pro nosso amigo Milton Neves também, que ele tá com umas 2 fotinhos sua lá. E você me arrumou tanta foto bonita lá do Nacional, você jogando no Atlético Mineiro. Eu vou mandar pro Milton Neves também, que ele faz esse trabalho maravilhoso, serve de inspiração pra gente, de cultuar a memória. Ô Wander, muito obrigado pela entrevista. O Milton também é uma pessoa que sempre preserva os ex-jogadores de futebol. Isso é muito bom. E eu fico muito satisfeito de ter encontrado com você aqui, da gente conversar, ter essa oportunidade única de falar sobre o futebol daquela época, que foi um momento ímpar na nossa vida, em que o Atlético foi campeão, o primeiro campeão brasileiro de futebol em 1971. Legal, a gente fez uma live aqui, tomara que eu quis justamente para ter essa interação, essa participação. Tomara que tenha ficado legal, que não tenha dado nenhum corte no meio, que às vezes a gente está sujeito a isso. Obrigado, Pedrilho. Grande ano para sua família, com 2 filhos. 3. Então, 2 meninos, uma menina. E o craque do time é um menininho de alguns anos aí, 8, 9 anos, o Netinho? 7 anos. O Luca tem 7 anos. É filho de quem? É filho do Gustavo e já pratica escolinha no clube que nós frequentamos lá, o Jaraguá. E é um menino que, pelo pouco que eu conheço de futebol, pela vivência, promete. Promete. Ele lembra quem daquele time de 71? Ele é canhoto, né? Ele é canhoto, habilidoso. Quem jogava naquela época? Não, nós tínhamos... Lembrou? Então vamos puxar um pouco mais. Vamos pegar um Éder ali, ele tem o chute do Éder? Não, o chute não tem não, mas a habilidade do Éder... Então o Joãozinho do Cruzeiro? O drible e a velocidade. É isso aí, valeu, obrigado, amigo. Como é que é seu nome mesmo aqui? Que você Antônio da Piedade Soares. Você é de que cidade de Minas? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Vizinho dele lá, Santa Mônica. Santa Mônica? Você é Santa Mônica também lá? Vizinho de Araguá. Beleza, muito obrigado, sucesso. A gente bateu esse papo aqui, desde que a gente se encontrou já uns 3 dias, a gente precisa conversar e bater um papo aqui. Grande ano, isso é muito legal. Valeu, Pedrilho! Um abraço a todos, muito obrigado e um feliz 2019 para todos, porque o Brasil está precisando de dar uma revigorada e melhorar a situação, principalmente política do país. Um abraço a todos, muito obrigado. E vá São Roque, hein? E para fechar aqui, ó, é isso aí, eu só vou dar uma viradinha para cá, que eu quero mostrar esse cenário maravilhoso que a gente tá aqui, ó. Olha essa praia aqui e tal. Ó, lá ali no fundo onde ficaram concentradas seleções da Alemanha, da Espanha e tal. Mas agora eles vieram só preparar o terreno para a chegada do Pedrilho, né? Passaram os jogadores aí, mas não, agora chegou o Pedrilho. Valeu, pessoal. Grande abraço. A gente volta a qualquer momento com mais informações aqui.